Recording. Pronto. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, começando 2026, que eu espero que seja um ano de muitas conquistas, de muitos sonhos realizados. Eu hoje tive uma notícia incrível numa fundação aqui em São Paulo, e que a gente fez um treinamento em começo de janeiro, e hoje eu fui fazer uma visita. E eu nunca vi um time de professoras tão animadas. Fez muito bem para o meu coração, para a minha cabeça. Elas não receberam o material ainda que a Fundação comprou, mas elas começaram uma vida prática e eu fiquei encantada com a criatividade, com a invencionice que elas tiveram. Tiveram um treinamento de 3 dias, muito ligeiro, mas entraram na internet, viram o Gabriel, viram a Carla numa outra situação, e eu saí de lá hoje assim, animada, né? Animada porque é uma fundação de grande alcance aqui em São Paulo. Eles têm muitas crianças em situações de vulnerabilidade, e foi uma delícia ver aquelas crianças. Tinha um menino cortando o isopor e pequenas coisas, mas o rosto dele demonstrava uma atenção tão grande que eu fiquei emocionada de ver. Então é com essa emoção toda que eu abro isto aqui, apesar, me perdoem a voz, eu estou muito triste. Acabei de receber uma notícia que eu perdi mais uma amiga. Desta vez, mais um pilar da psicopedagogia, que acho que algumas daqui podem conhecer, a Edith Rubinstein, pioneira, uma amiga de longa data. Então, se a minha voz falhar, gente, faz 10 minutos que eu recebi a notícia, eu ainda estou no impacto, então peço desculpas pela minha voz. Mas a vida é assim, né? Uma grande alegria e uma baita tristeza. E é assim que a gente vai tocando tudo aí. Então, Carla, por favor, vamos começar a noite, que a tua voz seja mais alegre do que a minha hoje, por favor. Carla, o teu tá no mudo, vai precisar. Abri aqui. Tá bom. Boa noite a todos que estão aí, meninos e meninas, que eu vi várias pessoas, sejam bem-vindos. Eu estou aqui na Casa com Vida, que vou falar sobre ela também. São projetos paralelos que a gente tem, e é muito feliz. Me pediram para falar na Casa Montessori, né? E eu vivo intensamente uma casa-escola. E um dos hábitos que a gente tem de fazer no início do ano letivo é visitar as crianças novas da escola. Então, famílias que vieram de fora, que chegaram na nossa cidade, ou crianças que mudam da agrupada um para a agrupada 2, a gente faz visitas. Olha, gente, é bem puxado. Esse ano eu fiz 15 visitas. 50%, acho que um pouco menos, né, da minha turma, eram crianças menores no qual fui visitar. Qual foi a nossa surpresa? Não é uma surpresa, a gente já sabia mais ou menos disso, mas toda visita nos dá informações bem interessantes sobre as casas, sobre a forma que as pessoas lidam com as crianças, né? A questão econômica, familiar e tudo mais. E muita casa linda, muito linda. Inclusive, a professora auxiliar disse assim: Nossa, Carla, tua mensalidade está muito barata. E a outra professora auxiliar disse assim: Nossa, a gente se sente cada vez mais pobre desse jeito, né? Então, essas diversidades todas de moradias, de coisas, ah, fazem a gente refletir bastante. Mas não é sobre isso que a gente vai falar sobre as casas, né? Realmente casas muito bonitas, mas casas conversando eu, Gisele e Adriane, a gente aqui toma muito cafezinho, diz o Gabriel, precisamos nos encontrar mais presencialmente, porque eu cheguei aqui na casa com vida, tinha cafezinho passado, banana frita e omelete aqui me esperando. Ó, tá dando risada, com umas loucinhas que são um charme.
Mas Adriane e Gisele, a gente saiu essa semana para se encontrar, que fazia tempo que a gente não se via, para tomar um café e botar os assuntos em dias, né? E eu contando sobre as visitas, diz a Adriane, cara, é casa showroom, né? E eu digo, é casa showroom. O que é casa showroom? São casas lindas, modernas, mas com pouca personalidade. Então, assim, tem uma girafa dourada no meio da sala, tem um quadro bonito de uma paisagem, mas eu não vejo mais porta-retrato. Eu não vejo mais um objeto antigo de uma memória afetiva familiar. Então, é outro momento sobre o conceito de casa. Daí a Adriane disse assim: o Carla, todos os domingos de manhã, eu acordo e gosto de tomar um café longo, demorado. E eu estava tomando meu cafezinho, tá dando uma microfonia aí, eu não sei se vocês estão ouvindo, se sou eu. Vocês escutam minha voz? Pronto, Melhorou? Carla, pronto. Tá, fechou, fechou. E daí, ela disse que eu tomo meu cafezinho e fui botar a colherinha em cima de um pratinho que tu me trouxe lá do Chile. E eu lembrei muito de ti. Então, assim, isso é aconchego, isso é memória afetiva, isso é casa com vida, isso é Montessori, isso causa um bem-estar, né? As coisas que a gente traz para essa casa escola que vincula o passado ao presente, que traz esse bem-estar e, enfim, a gente toma café refletindo e pensando. Hoje de manhã o Gabriel estava, nós estávamos junto com o Gabriel com um grupo e a gente está fazendo uma dobradura em papel, né, ao meio, em diagonal. E aí eu disse, gente, Montessori bordava os guardanapos para fazer as dobraduras. A gente passa um pesponto de tinta de tecido. Quando eu virei, eu me dei conta por que que ela pespontava, porque realmente o alinhavo aparece na parte da frente, na parte de trás e conduz a dobradura melhor. Então, Montessori tem muito isso da gente estar refletindo todo o tempo, mas eu venho buscando muito a questão de ter prazer, da escola ser aconchegante, da gente se sentir satisfeito, da gente sentir bem-estar dentro das instituições que a gente tem. Escolas muito grandes, a gente vai se perdendo, acaba nem sabendo mais o que tem dentro da estrutura, às vezes não sabe o nome das pessoas, porque a coisa fica um tanto grande. Daí já passa a ser uma outra coisa. Casa e escola, eu acredito que tem que ser algo pequenininho. Então, Gabriel, tu pode passar os PowerPoint que eu preparei para a gente conversando? Pode ir passando. Então, numa casa, os adultos acolhem. Essa primeira imagem aqui é um dia, no início do ano, que a gente convida as famílias e as crianças a estarem na escola, né? Então, os adultos também são bem acolhidos. Então, temos um pai com os dois filhos lendo no sofazinho da escola. E do lado, eu tenho numa casa que nós fomos visitar a família, a criança, na realidade, né? E quando chegamos, tinha uma mesa linda, posta, com um pãozinho de queijo, com um cafezinho passado. E eu me sinto também fazendo parte desta casa, desta família, quando sou convidada a sentar à mesa. Então, esse contato, né? Esse diálogo com a família, entre eles estarem na escola e a gente, quando convidada, claro, poder estar junto a eles, nos traz uma proximidade. Então, numa casa, qualquer casa, os adultos acolhem. Pode passar, Gabriel. A casa-escola é como as famílias. Grupos de idades mistas convivem perfeitamente. Então, o agrupamento de Montessori é como a família, né? Às vezes as pessoas são resistentes. Ah, eu não vou colocar agrupamento, porque o agrupamento os pais não vão aceitar, os professores não vão querer. Eu acho que um dos grandes diferenciais é esse, né? A possibilidade das crianças terem idades diferentes, dialogarem entre si, terem paciência, serem respeitosas, assim como deveriam ser nas famílias.
As famílias estão mais reduzidas hoje, né? Mas antes, muitas vezes, a gente tinha o convívio diário ou constante. Vô e vó, pai e mãe, tio e tio, primos e primas, irmãos, né? Tínhamos aquela grande família. E quem não tem, as pessoas vieram perdendo também até o almoço do domingo, né? Lá na minha casa eu tenho me esforçado bastante para fazer o almoço de domingo, onde a minha mãe, com 88 anos, vai, a minha filha com o bebê, para manter esse diálogo de gerações e para passar realmente esse aconchego familiar. Então, a escola montessoriana, o agrupamento, ele tem essa possibilidade, né, de trazer essa diversidade de faixas etárias dentro da escola. Pode passar. Numa casa, as árvores acolhem. Acho que quando a gente lembra de infância, não tem quem não lembre de infância, lembrando do jardim da casa da avó, lembrando do pátio, lembrando de uma árvore, de um pé de limão, alguma coisa assim tínhamos na nossa infância. Hoje as crianças não têm mais essa possibilidade. Então, uma das coisas que eu sempre digo que deveria ser uma lei. Qualquer escola de educação infantil tem que ter um bom pátio, tem que ter árvores, tem que ter, de repente, uma horta, não precisa ser grande, mas as crianças precisam subir em árvores, abraçar as árvores e as árvores abraçarem as crianças. Então, acho que uma das características de uma casa escola seria o jardim. Pode passar, Gabriel. Somos a casa das crianças, né? Então, aqui nós temos nossa equipe de professores, nós temos a UMB, nós temos o TEAR, nós temos os amigos, né? Então, nós somos a casa das crianças. Então, de que forma a gente, quanto adulto, se prepara para fazer parte dessa estrutura arquitetônica, né? E acolher da melhor forma possível, né? De dar a mão, de olhar nos olhos, se precisar pegar no colo, né? Dividir o lanche. A minha secretária lá de casa, eu sempre levo um lanche de tarde para comer com as crianças. E ela diz que tanto lanche a senhora leva. Eu digo, ih, a senhora nem sabe, meu lanche é todo dividido. Porque as crianças olham no meu potinho e querem um pedaço. Então eu compartilho, eu também ganho deles um pedacinho, né? Então, partilhar o lanche, sentar para comer com as crianças, sem estar atucanado. Eu não sei em que momento os professores entendem que a gente tem que dar aula, né? Será que a gente tem que dar aula? Eu acho que viver as experiências com as crianças nos ajudam muito a sermos uma casa. O que mais? Pode passar, Gabriel. Vida prática, né? A vida prática é um espelho do que acontece em casa. Então, todo momento fazer junto. Aqui eu tenho umas imagens de umas tarefas que as crianças fazem em casa, né? E aqui passando o café também, que tem a ver com a vida prática que se unem. Uma das coisas interessantes que eu vi nas visitas foram vários quartos com as camas baixinhas no chão, né? Eu vi roupeiros também baixinhos que as crianças possam ter acesso. E eu vi também alguns banheiros com um banquinho para que as crianças tivessem acesso. E fiquei muito feliz, porque isso é uma forma da escola transbordar na casa. Porque às vezes a gente não consegue dialogar muito bem com as famílias, e às vezes a escola fala uma linguagem, a família é outra. Mas quando eu visitei de 14 casas, 4 eu vi muita coisa adaptada para as crianças, né? Então isso transbordou, né, o Montessori e essa casa escola dentro da casa das famílias para acomodá-las. Pode passar, Gabriel. A escola, casa, inclui as famílias, compreendendo a necessidade de uma aldeia para educar. Então, a importância da escola não entender como um fardo, abrir as portas dela para que as famílias estejam junto com a gente. Então, a gente passou de um determinado momento, entender que as famílias deviam entrar e nós, quanto escola, devíamos sair.
Então, aqui de um lado foi uma feirinha que as crianças fizeram os lanches e venderam aos pais para angariar uma verba. E do outro lado é um piquenique numa praça coletiva que a gente tem. Na nossa escola, a gente entende que a nossa escola, a nossa casa escola, ela tem um braço que se estende pela nossa rua. Então a gente cuida das lixeiras. Se a gente vê algum lixo no chão, a gente recolhe. A gente adotou a praça da frente, a gente faz a manutenção. Hoje, por exemplo, os pais foram embora, porque o nosso horário é 6 horas, e eram 7 horas, uma professora saiu da escola, tinha duas mochilas, ela foi lá e recolheu. Isso acontece constantemente. Os pais com as crianças brincando, ficam uma hora a mais, acabam deixando suas mochilas, então a gente recolhe e traz. Então, e hoje também outra coisa interessante, né? Teve aniversário de uma criança hoje que fez 3 anos. E ela sentou e eu preparei o tapete do ritual do aniversário, botei o planeta no meio antes de começar, e ela disse: Esse aí é o meu planeta onde eu moro, 3 anos. Eu moro no planeta Terra, ela disse. E ela disse: Tá vendo aqui onde tá azul? Aqui tem água. E eu disse: Mala, e quem te ensinou isso? Ela disse: Foi meu pai. E eu perguntei: Tu gosta do teu planeta? Ela disse: Eu amo o meu planeta Terra. O planeta também é nossa casa. Essa consciência que a gente tem que ter que tudo é um lugar onde moramos e que a gente tem que se emocionar e cuidar e ser demasiadamente paciente, mas disciplinado para manter esse bem-estar em qualquer lugar que a gente vá, porque todos os lugares fazem parte desse planeta Terra e eles são a nossa casa. Pode passar. Casa com personalidade que dialoga com o ontem, né? Então, aqui nós temos do meu lado direito, uma avó que foi fazer tricô na escola. Então, às vezes, a gente convida uma avó que costura, uma avó que faz pintura, uma avó que faz crochê para ir na escola. E aqui do lado, o Sérgio Murilo estava fazendo uma formação com a nossa equipe, e a Inaira fez uma viagem muito bacana para o Egito. Então, no intervalo, no nosso lanche, tivemos uma viagem para o Egito, através de comida típica que ela preparou, os quitutes todos deliciosos com os objetos. Ela contou as histórias, as experiências. Montessori dizia que dentro da casa e escola o mundo deve estar. E a gente às vezes sabe que muitas pessoas não podem sair, às vezes, do seu espaço, do seu país, enfim, mas todos aqueles que saem mesmo do seu município, a gente tem como hábito, quando voltamos, contamos as histórias, as experiências e trazemos um pouco daquela informação para os professores e para as crianças também. Então, casas com personalidade, né? E que dialogam. Também temos muita coisa agora na Casa com Vida, a gente vai mostrar móveis antigos, uma cadeira que era da minha sogra, uma cadeira de balanço que era da bisavó da Maria Eduarda. Então, a gente traz isso muito para dialogar junto com as crianças. Pode passar? Casa que traz memória afetiva para a família. Essa aqui. Então, assim, o ritual dos aniversários, né, são experiências que as famílias não esquecem. Aqui ao lado, a gente tem como cultura a Semana Farroupilha, então a gente tem um pai que ele já não tem mais a filha conosco, né? Mas todo ano ele traz o cavalo para as crianças terem a experiência, caminharem, andarem sobre, né? Ele fala sobre as partes do animal, então é uma memória afetiva que se tem. E a gente também é bastante esperto no sentido de usar o sensorial como algo que atrai. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião de pais, eu faço um feijãozinho em casa, a gente bate no liquidificador, fica o caldinho do feijão, mas a Maria Rosane, que é nossa funcionária, ela, antes da reunião, que os pais estão chegando, ela frita a cebolinha e o alho.
Então, aquilo tem um cheirinho de casa. Então, é servido numa xícara, um caldinho de feijão com um pãozinho e uns pedacinhos picados da nossa horta de verdinhos de temperinho. Tem pais que já se passaram 10 anos e quando nos vêm dizem, Carla, que saudade daquele cheirinho, daquele sabor de feijão. Então, são memórias afetivas dentro da simplicidade que traz a infância dos pais também para dentro da escola. Isso a gente cuida muito, muito. E vou dizer para vocês, não é fácil a gente dar conta desses detalhes. A gente precisa estar o tempo todo se disciplinando. A gente precisa o tempo todo ter olho de águia para ver, aquele guardanapo tá feio, tá mal cuidado, eu vou levar, eu vou lavar, eu vou organizar, eu vou melhorar. Ai, aquele lanche não tá tão legal, eu vou melhorar a qualidade. Então, o tempo todo a gente está observando e cuidando dos detalhes. A Inara sugeriu virar o celular, fica melhor para vocês vão virar. Ok. Pode passar, Gabriel. Casa que convida ao movimento e muito importante, uma casa que também convida a não fazer nada. Gente, a educação infantil é um período tão maravilhoso que a gente tem ideia de que a criança tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então a gente prepara só para fazer coisas. Mas uma casa de verdade também é um lugar de descanso para o corpo e para a alma. Convidar para não fazer nada. Então, às vezes, um puff no pátio, no jardim. Aqui é a minha mesa do ateliê, que de vez em quando virava espaço de massagem. Eu botava uma música de fundo, eu botava um cheirinho gostoso, eu botava uma coberta. Quem quisesse, eu fazia uma massagem. E aqui, novamente, né, a minha rua, nossa rua, que a gente fecha e todo mundo traz as bicicletas. Edmar lembra, a gente foi, eu acho que é Nova York, numa escola que não tinha pátio, né? E essa escola dizia que uma vez, de tanto em tanto tempo, eles fechavam as ruas para as crianças, ócio criativo, perfeito, irmã, para as crianças poderem andar de bicicleta, né? A gente mora no interior, os pais moram em casas, mas as pessoas não têm a disponibilidade de andar, de ver as crianças andando de bicicleta e ajudar a andarem de bicicleta sem as rodinhas de apoio. Então, às vezes, a gente faz os sábados, né? A escola aberta. O que que a gente faz? Pais tragam sua cadeira de abrir, tragam seu chimarrão, as crianças trazem suas bicicletas. E aí todo mundo senta para olhar a infância andar de bicicleta. No começo, quando a gente começou a fazer essa prática, foi tão interessante que a gente tem que levar a caixa de primeiros socorros. As crianças todas tinham bicicletas lindas, mas não sabiam andar porque a vida está tão corrida que se perdeu o tempo, né, de poder ajudar as crianças a andarem de bicicleta, ou o medo do lado de fora, né, tão grande que não se deixa. Então, as crianças caíam, se machucavam, a gente passava passando band-aid, né? E também a gente começa a refletir. Qual é o período sensível que uma criança pode, é capaz de andar de bicicleta sem rodinhas, né? Então, com aquele grupo de crianças, a gente via crianças de quase 6 anos sem conseguir andar e crianças de 3 anos andando de bicicleta sem rodinha. Uau, que diferença! Então, a gente vai aprendendo e vai acolhendo toda essa diversidade. Pode passar, Gabriel. Casa com natureza pertinho, de preferência abundante. Eu já fui em escola que tinha vasinhos de flores, todas as plantinhas mortas. Eu fiz a linha da vida da morte da plantinha. Ela bem seca, esturricada, morta, ela quase morta, ela nem tão morta assim. Então, quando a gente tem escola, a gente tem que prezar por tudo que é vivo. Então, se eu tenho plantas, eu tenho que regar. Se eu tenho animais, eu tenho que cuidar. A gente optou na escola em não ter, né? Não trazer animais. Nosso pátio, graças a Deus, é um pátio abundante, como vocês olham. A gente sai da sala de aula e usa o pátio como sala de aula. Então, aqui de um lado, se vocês olharem, é um ambiente que a gente tirou da sala de aula,
e fez do lado externo. E aqui era um dia que a gente tinha um evento e o almoço na escola. Então a gente tem uma aroeira, e essa aroeira parece que os galhos dela se estendem para fazer uma sombra para a gente comer embaixo das árvores. Então, aquele bem-estar que eu tinha na minha infância e que muitos de nós tivemos, as crianças hoje não têm mais. Então, a escola, a casa, deve ter, deve acolher, deve andar de pé descalço, deve sentir o vento, deve ouvir o barulho dos passarinhos. Isso alimenta a alma e traz uma infância feliz. Pode passar, Gabriel. Aqui também, nós fomos numa fazenda, num sítio de uma família. Quando a gente chegou lá, ela tinha preparado essa mesa linda, cheia de frutas para a gente degustar. A gente tem como hábito, acho que muitas escolas, a pedir frutas, né, para as crianças. A gente cada semana pede para um grupo e tem, né, nessa fruteira disponível. Então, pelas 5 horas eu sento e descasco as frutas para a gente degustar. Uma mãe me disse assim, Carla, a minha filha, a Ornella, ela provou pitaia na escola. Essa fruta nunca tinha entrado na nossa família e agora ela faz parte do cardápio diário. Então, a escola, quando é coletiva e quando a gente descasca um abacaxi na frente das crianças, que a gente lambuza os dedos, sai aquele aroma cheiroso. E as crianças passaram a mão e disseram: Isso tem espinho. Isso traz uma sequência lógica dos alimentos. A criança, os meus pelo menos, não sei a realidade, você chega à mesa já o abacaxi descascado e picado. Então, a criança não tem noção da forma. A importância da gente descascar, degustar, comer com a mão, se melecar, né? Isso é coisa de casa, escola. Isso é coisa de casa de vó. Pode ir passando. Casa que restaura a alma com sons positivos. Músicas cantaroladas por adultos regados de alegria. Sempre falo e volto aqui. A casa para uma infância saudável não merece pessoas tristes e nem deprimidas. Então, pessoas alegres que cantarolam, não precisa ter ritmo, a gente pode cantarolar de qualquer jeito, mas a felicidade transborda e as crianças sentem esse bem-estar do adulto para com ela. Palavras de gentileza, não só com as crianças, mas de adulto com adulto, o canto dos passarinhos, adultos e crianças também apreciando o silêncio. Isso é algo também que as escolas, as casas e escolas perderam, né? Essa apreciação do silêncio. O silêncio não é a falta de som, a silêncio é as crianças conversando, as crianças brincando, a natureza tendo seus sons, mas tudo num tom, num equilíbrio que a gente sabe quando escuta que está tudo bem. Muitas pessoas, quando entram numa escola montessoriana, uma das coisas, né, que elas dizem, ai, que silencioso que é aqui. E não é um silêncio que se obriga, né? É um silêncio que se constrói no bem-estar de ser atendido das suas necessidades físicas, cognitivas, mentais e espirituais. Isso é a casa-escola Montessori. Pode passar? Casa com adultos acolhidos e que sentem-se em casa também. Então, os professores, os funcionários, os palestrantes, as pessoas que chegam até nós precisam ser bem recebidas. Então, aqui, aniversário de uma professora, a gente, às vezes, quando é na mesma semana, a gente junta, mas a gente compra um bolo, a gente compra um salgado, a gente dá um presente, a gente dá um abraço, a gente canta parabéns. E aqui do lado, a gente recebeu um professor para falar sobre a etnia Tupi-Guarani, que tem aqui próximo também, e o meu marido querido fez uma galinhada, né? Galinhada, não sei se vocês conhecem, é arroz com galinha num panelão, né? A Bebete gosta da galinhada do meu marido também. Então, assim, trazer esse acolhimento
diz ao outro, que bom que tu veio na minha casa, eu estou feliz em te receber. Muitas vezes não tem sofisticação alguma, né? Eu me lembro, acho que a Ana Ruth, de Piauí, né? Piauí, uma vez ela disse que ela não tinha falta de presença dos pais nas reuniões dela, porque ela sempre usava a melhor toalha de mesa e preparava uns quitutes bem deliciosos, e que os pais iam e ficavam muito felizes, né? Mas o recado é, eu me preparei, eu estava te esperando para que tu viesse até a minha casa. Pode passar? Casa com pessoas convivendo e se construindo. Então, não é fácil. Aqui é um trabalho de relaxamento que a gente faz com a nossa equipe, a gente vem buscando dar uma atenção bem significativa à equipe de professores, para que eles também entendam que muitas vezes eles passam mais tempo na casa escola do que sua própria casa. E que essa casa escola tem que ter o maior bem-estar possível para esse educador, né? Então, a gente tem pensado muito nisso, de proporcionar momentos bons, experiências positivas para acolher nessa casa escola o professor. E aqui também a equipe de pais, num evento de formatura, junto com as crianças, a gente fez um piquenique, eu achei uma imagem linda, né? De união para a gente aprender a conviver e se construir. Eu acho que era isso, Gabriel, que tinha aí eu quero mostrar outra coisa para vocês. Estou aqui na Casa Convida. Eu sei que é uma coisa diferente da gente fazer, mas eu fiz com a equipe do Gabriel e acho que a gente deve retomar porque é uma oportunidade única. O Gabriel vai passar um vídeo, mas antes de passar, Gabriel, eu quero mostrar para vocês assim, em loco, o que está acontecendo aqui nessa mesinha. Deixa eu virar aqui a minha. Primeiro eu vou falar para vocês. Quem não me conhece, eu não sei, algumas pessoas não me conhecem, eu sou a Carla, moro no litoral do Rio Grande do Sul. Eu faço parte da Comissão de Projetos Sociais da UNB. Sou apaixonada por Montessori, sou apaixonada pela infância. Estou em sala de aula, gosto muito, minha coluna está assim, ó, beliscando, mas eu tenho muito prazer todo dia em conversar com as crianças. Hoje, para vocês terem ideia, o quanto é saboroso. Eu peguei uma caixa de objetos, fui tirando para saber quem sabia o que que era e como se chamava. E claro que eu boto objetos difíceis, né? Aí eu tirei de dentro uma fivela de cinto. E um menino disse assim: Isso aí eu conheço, isso é uma coisa que tem em cima do pinto do meu pai. Olha que interessante. Sim, a fivela está no cinto, acima, né, do pênis. Então, a forma como a criança aprende, como ela fala, como ela relaciona, é uma fala inteligente, é fantástico. Todo dia eu saio cheia de boas energias, né, da escola por causa das crianças. E Naira é uma pessoa que ficou comigo bastante tempo, ainda está, eu digo que ela está, porque a gente criou uma sinergia e um fio invisível que nos liga através dos nossos corações, porque a gente tem muita coisa parecida. A gente gosta de coisas diferentes, a gente gosta dessa casa de escola, e ela abriu no fundo da minha escola um contraturno para atender, porque a gente tem uma demanda muito grande de procura de vagas, e Capão da Canoa é uma cidade que cresceu. Eu estava hoje pensando sobre as enchentes, né? Às vezes é uma tragédia muito ruim para uns e é bom para outros, porque vieram muitas pessoas morar na praia e a gente teve um crescimento significativo da escola, né? Hoje a gente não tem vaga e talvez a gente teria duas turmas para abrir, não abrimos porque não temos professores ainda suficientemente preparados. Acho que a gente é exigente e acho que ter um professor suficientemente preparado é um é um ideal que se tem, né? Porque mesmo com a caminhada, a gente nem sempre está totalmente preparado, porque vem alguém, uma criança diferente, alguém que nos desorganiza e faz a gente caminhar mais, estudar mais, estar melhor. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente
vai errando um pouco menos do que se errava quanto antes. Ou não, também, não sei. Mas, enfim, a Enaira abriu o contraturno, que é a Casa Convida, que se chama, né? Um foco da vida prática. Então, a gente até tem uma filmagem, mas eu acho que a gente tem que fazer uma filmagem agora para mostrar para vocês o que que a gente tem aqui. Não sei se eu faço com o meu e tu vai falando, ou tu faz com o teu e eu vou falando. O que que tu acha? Tu que sabe. O que você acha? Eu vou virar aqui para vocês. Vamos ver se eu Você consigo. deixa só um áudio para não É, dar. Peraí, só um pouquinho. Coisas técnicas. Vocês têm a Enaira aí com vocês? Eu acho melhor vocês terem a Enaira, porque daí ela filma melhor do que eu. Vou E a achar gente aqui. Vou consegue achar colocar para aqui. passar no foco? Tá. Achei, me dá só um segundinho. O Gabriel já teve essa experiência, tá? Gabriel, não vale. Pronto. Enaira, se você também puder deitar o teu celular na horizontal, fica bem legal pra gente, Tá. eu acho. Deixa ele um pouquinho, vamos ver se muda. Não, não, na verdade não. Pode deixar de pé mesmo, tudo bem. Eu vou. Eu vou fechar a minha imagem, vou deixar só o meu áudio para ir falando, pode ser? Ficou ótimo, Enaira, obrigado. Sim, Carla, pode ser. Uhum. Estamos Vocês estão me escutando bem? Estamos. Tá. Então, aqui quando eu cheguei, baixa mais, chega perto. Eu tinha essa mesinha, essa casa aconchegante, né? Que, que foi feita de uma mesa doada pelo município. Na realidade, o município de Capão da Canoa, as escolas públicas iam por fora, duas mesas, né? Ganharam novas. É claro que a gente vai lá e pede, e busca. Então, ficamos com uma para a Estrelinha, outra para a sala dela, da cozinha, né? A gente cortou os pés e preparou essa grande mesa, que é o coração dessa casa, né? Rubem Alves que dizia que a cozinha é o coração da casa. E cheguei aqui, tinha esse cafezinho. Bota pertinho as loucinhas para mostrar. Essas loucinhas são muito antigas. As pessoas, às vezes, põem no lixo coisas preciosas. E os pais mais antigos, porque eu já tenho os filhos dos meus alunos, da escola tem 37 anos. Eles às vezes, cara, tu quer tal coisa, tu quer tal coisa. Eu disse, não, só quero, ou vou buscar agora. Então a gente ganha às vezes louças, jarras, pratos antigos, coisas antigas que a gente usa com todo capricho, não só para gente, quanto adulto, quanto para as crianças. Então, essa delicadeza não tem nada de especial aqui de comida, gente. É banana frita na manteiga e omelete, um cafezinho e um iogurte. Mas o que que essa mesa traz de memória afetiva? Não tem quem não queira sentar, conversar, degustar e estar com essa memória afetiva, né, ativada para o resto da vida. Então, eu quero que a Inara comece mostrando os detalhes desse espaço, que é uma cozinha da infância, no qual ela prepara alimentos para as crianças. Acho que a Inara pode contar, inclusive, sobre os móveis que ela é mais apropriada sobre isso, né? Tudo foi. Desculpa, Enaira, para você falar é legal ligar o teu microfone. Eu acho que a gente escuta melhor. Tá, eu acho que tem que desligar. Peraí. Melhorou agora? Tá Acho que tem ótimo. que baixar. Desculpa. Então, aqui, da própria casa onde a gente fez a reforma, surgiu janelas, portas e tudo que tinha aqui, né, que foi reformado, a gente buscou ser sustentável nesse pensamento, nessa proposta, né? Esse armário veio lá da minha casa e estava muito feio, na verdade, estava sem condições de uso, e a janela, por exemplo, desculpem, ó, uma das folhas da janela foi pintada, revestido com madeira, onde é que a gente fez os brinquedos do pátio, né? Pintamos e serviu de armário que fica na estatura das crianças, à disposição delas, com louça que tem tamanhos para as crianças pequenas
intermediárias de faixa etária, crianças maiores ou adultos, né? Tudo que é preciso fica à mão. Elas colaboram enxugando a louça, lavando a louça, vivendo a vida prática da experiência de uma casa onde a gente faz porque se sente motivado a fazer. Então, aqui são louças, livros de receitas, condimentos, eletrodomésticos, a pia baixa também foi feito um tabladinho. Além de ser baixa, tem crianças muito pequenas, né? Então, um tabladinho para elas poderem ter acessibilidade, acessar, né, o que elas estão fazendo, o fogão, utensílios. Então, esse cheirinho, essa delicadeza de casa de vó, de coisas que têm história, né? Acho que Montessori a gente se apropria muito e ao longo do tempo vai construindo um enxoval que para a gente tem significado, então para as crianças, elas são objetos especiais que contam histórias, né? Então, os resíduos, né? Essa mesinha também foi encontrada numa abandonada num pátio. Então, né, o jardineiro da escola querido colocou, né, uma madeira, fez uma mesinha. Isso aqui também de um apartamento com guardanapos, com crochê, com história, com memória, né? Essa louça que nós ganhamos de uma família da escola que se desfez, né, para elas, para os filhos das netas e bisnetos, não tinha significado, mas lembrou que a escola gosta muito e trouxe para a gente, e a gente conta a história através dos objetos. É um cabide de limpeza, panos que ficam à mão. O que mais, Tia Carla? Acho que o quarto é uma coisa importante aqui, lavar as mãos, né? Aqui era uma parede, né? Aqui era uma parede, a gente fez essa passagem aqui, esse passa-pratos, então ela tem esse grande campo de visão, né? Para observar enquanto as crianças estão trabalhando, outras estão auxiliando na cozinha. Aqui, aqui. Aqui é a porta de entrada, está fechada agora, é noite aqui. Mas o pátio, a rua, né, as delicadezas. Aqui uma sala também que convida a fazer crochê, tricô, bordar, pintar, alinhavar, né, tintas, muitas tintas, modelar, recortar, né, papéis, a sustentabilidade, né? A gente pensa também no planeta, né? E quantas coisas a gente encontra que a gente pode. Tem coisas boas, novas, mas tem coisas que a gente pode aproveitar. Esse lustre aqui, tia Carla passou, a gente é muito lixeira, né, tia Carla? Oh, meu Deus, ela passou caminhando com o personal dela e disse: O que que nós vamos levar hoje? Ela achou isso aqui. Meu marido conseguiu trocar as lâmpadas, está perfeitamente cumprindo a sua função aqui de iluminar. E a gente, né, buscou na natureza coisas que a gente possa aproveitar. Então, aqui tem um espaço aconchegante, né? A gente faz a linha, a gente lê, silencia o corpo, né? Silencia a mente, busca acomodar com as crianças, né? Os sentimentos, as palavras. Nem sempre a gente precisa fazer alguma coisa o tempo todo, né? Então, tem leitura, tem pesquisa, tem objetos para a gente fazer a linha, né? Aqui um tapetes, eles gostam de tecer tapetes, então tem coisas começadas, tem linhas misturadas, porque à medida que os dias vão passando, as crianças vão se apropriando e fazendo. As peças da casa são de adulto e de crianças, porque serão antigas,
muito antiga. Essa casa é muito antiga. E o vaso estava quebrado, sanitário, então achei apropriado colocar um vaso infantil, né? Mas a pia é alta, então tem um tabladinho para as crianças subirem, para poder fazer a troca. Também, né? Um armário aqui, uma das folhas das janelas, né? Serviu de cabide, onde elas penduram roupas. Os cuidados pessoais, lavar as mãos, pentear-se, né, arrumar-se, lavar os pés. Aqui um banheiro adulto também é para a família, além das crianças, as famílias, né, estão conosco. O quarto aqui, né, as camas pequenas, baixas, também livros, espaço, né, para brincar, espaço para colocar rede, então fica assim acessível. Após o almoço, sempre que querem, elas descansam, né, sem a obrigação de ter que descansar e a hora do sono, mas porque o corpo precisa. À noite, as coisas, né, as bicicletas vão para a rua, as bolas vão para a rua, tem esse espaço de escritório, né? E O pátio não dá aqui, não sei se dá para ver o pátio. Um momento. Então, um pátio gigante aqui, uma grande árvore, objetos para fazer jardinagem. No entorno, né, de toda a casa, eu fiz espaço para plantio. E lá no fundo, bem lá no fundo, naquela lâmpada lá, levemente iluminando uma passagem, né, um portão entre pátios para a Escola Estrelinha do Mar. Todo dia ela vem fazer piquenique aqui. Então, isso aqui também foi encontrado no lixo, ó. Ela pintou. Às vezes as professoras não veem utilidade, diz, tu me dá, me deu, olha aqui, que lindo. A pia também foi encontrada no lixo. Essa pia também foi encontrada no lixo, né? Que para nós teve muita utilidade, do tamanho, né? Então, o nosso jardineiro, ele é muito artesão, fez, a gente usou da melhor maneira possível, tem água de verdade, as crianças gostam muito de trabalhar com água, então é bem gostoso, demais, demais, demais. E aqui, então, é essa passagem livre, que tem uma churrasqueira, mais uma pia para adultos. Olha ali o cacho de bananas que a gente colheu ali nas nossas árvores, né, no arvoredo. E aqui novamente, né, ela é grande, é pequena, mas é grande, o tamanho suficiente, né, para as crianças. Eu desliguei o meu, tu pode virar para eu falar no teu, para não dar microfone, né? Então, né, gente, tudo isso é vida prática, tudo isso é casa, escola, tudo isso a gente tem que trazer essa amorosidade desse lugar que nos acolhe dentro de nós, dentro das nossas casas. Não precisa ser só escola, não precisa, esse é um contraturno, né? E a gente tem que repensar. E eu vou dizer para vocês, eu tenho 38 anos de escola, e esse ano eu me dei conta que eu nunca tive um espaço, nunca tive, não. Desde 2026 eu deixei de ter ensino fundamental e passei a ter 2006, isso. Deixei de ter ensino fundamental e fiquei com apenas escola de educação infantil. Me desesperei no começo e descobri que não precisa se desesperar, porque a educação infantil é profunda, é um momento fundamental na vida do indivíduo e no qual a gente pode muito estudar, crescer, talvez não crescer em quantidade, mas crescer como raízes fortes de uma árvore para baixo da terra, para poder ter certeza que esse trabalho está gerando uma restauração, ou pelo menos um não adoecimento desse indivíduo, né? Então, a casa escola, Estrelinha do Mar e a casa convida se sente muito feliz de ter como destaque a vida prática.
Eu acho que o nosso destaque, assim, não que a gente não tenha as demais áreas, né? Mas a gente acredita que a vida prática contém tudo. A casa convida, a casa escola, a casa montessoriana, ela traz tudo isso e muito mais para esse bem-estar e para o desenvolvimento da humanidade. Então, às vezes, a gente entende que menos é mais e que fazer de forma simples não é tão fácil assim, é bem complexo, né? E a gente, como mentora dessas ideias, Renari e eu também temos uma facilidade que as nossas mãos sempre foram preparadas e treinadas para fazer as coisas, botar a mão na massa, né? Muitas coisas a gente manda fazer, mas muitas coisas a gente faz com as próprias mãos, né? A gente restaura, a gente pinta, a gente pega dali e traz para cá. A gente traz valor, não é valor econômico, mas valor para determinadas coisas. E ontem eu tinha um prato muito antigo na minha vida prática e foi quebrado. Eu tenho no meu agrupamento 14 crianças de 3 anos. E claro, a vida prática é demasiadamente utilizada. E eu fui ousada, botei. Então, esse prato, que era uma travessa antiga, e quebrou. Não tem problema, quebrou. Ah, eu não abro mão de ofertar toda essa delicadeza e que inconscientemente a criança lembra que a beleza está ali, que alguém antes da gente fez coisas muito maravilhosas, né? Esse diálogo com ontem. E ontem eu disse para eles, hoje o Miguel me disse assim, eu disse, gente, quebrou o nosso prato. Era um prato muito antigo e era de vidro. E aí diz o Miguel de 5, por que que nessa escola é tudo de vidro? Eu disse, Miguel, essa escola tem coisas de vidro, porque se fosse de plástico e caísse no chão e não quebrasse, as crianças iam jogar. Toda vez que cai algo de vidro no chão, a gente meio que se assusta e sabe que perdeu. Então a gente passa a ter muito cuidado com todos esses objetos. A gente cuida para caminhar, a gente cuida para usar e a gente usufrui disso tudo. Ele disse: Ah, agora eu entendi. Então, às vezes eu não tenho uma peça muito linda, eu boto uma cordinha com uma miçanga para dar um charme, para atrair a criança a trabalhar e a se sentir em casa. Agora eu vou abrir um espaço se alguém quiser perguntar através do chat, ou se o Gabriel e Edmara quiserem falar, porque a gente aqui é muito apaixonada pela a vida prática e pela casa-escola. Carla, enquanto o pessoal pensa nas perguntas, quer mostrar o vídeo que você separou ou nem precisa? Espera aí, Gabriel. Ok, pode falar, pode escutar. Desculpa. Enquanto o pessoal toma fôlego para fazer as perguntas, porque a gente estava todo mundo te acompanhando e tem um monte de elogios a tudo, mas não tem perguntas ainda. A gente pode mostrar o vídeo que você separou, se você quiser. O vídeo é, Inara deu uma filmada melhor na Casa Convida. Ele é um vídeo longo, ele tem uns 10 minutos. Tudo isso? Talvez a gente bastante, a gente É possa verdade. deixar. É longo. A gente possa deixar o vídeo depois à disposição no site da UMB, enfim. O objetivo não é fazer divulgação nem marketing, tá, gente? O objetivo é dizer para vocês que a gente é capaz. Perfeito. Mas, Carla, enquanto você estava falando da história do Miguel, eu vivi isso no domingo com o Sebastião, o meu bisneto de 2 anos. A gente foi a um restaurante e a garçonete perguntou se eles queriam tomar o suco no canudo ou no copo. E o Sebastião, de 2 anos, virou para ela e disse, no copo. E quando ela foi saindo, ele falou, de vidro, antes que alguém trouxesse um copo plástico. Ele recusa o copo plástico. Ele pede sempre o copo
de vidro, né? E eu acho que essa é uma estar acostumado à beleza, estar acostumado ao que é bonito, né? Essa é a imagem que a gente tem que ter da casa-escola. E eu sinto que muitas vezes a gente esquece desses pequenos detalhes. Como você disse, o fiozinho com a miçanga é perfeito, né? E creio que você é uma das poucas pessoas que eu conheço que nunca se esquece dos detalhes. Essa é a marca que a Carla Ramírez deixa para a gente. A atenção ao detalhe, atenção a uma coisa que parece pequena, mas não é. Ah, a gente que tem escola há muito tempo, eu fechei a minha há 2 anos, mas tenho muito ex-aluno correndo por aí. Quando a gente encontra com esses meninos, eles não falam da aula sobre a ilha, eles não falam, não, eles têm histórias sobre objetos, eles têm histórias sobre questões vividas, né? São essas memórias que ficam. Lugares da escola, ambientes, Lugares. corredores. É, é. E é muito engraçado. No último final de semana, fui à feira aqui perto de casa, eu encontrei 3 famílias da prima, né? E cada uma me lembrou de uma coisa da escola. Não foi de aula. Foi assim, o que é que você fez com aquelas almofadas lindas que tinham dentro da é, da lareira, né? Eu falei, foram doadas. Ah, então ainda está com criança, então tá bom. É bem E isso. a história de Mara, por exemplo, eu já tenho os filhos dos meus alunos. E os filhos estão usufruindo de coisas que foram doadas por essas famílias quando os filhos cresceram. A Camila já tem 2 crianças conosco. A mãe dela, quando ela cresceu, ela foi minha aluna de pré-escola, ensino fundamental, doou uma casinha. Essa casinha de boneca ainda está aqui. Outra coisa linda que aconteceu, um dia chegou uma pessoa e disse assim, eu tinha um livro de contos de histórias clássicos, era grande, bonito, e ele estava em cima de uma mesa, e esse homem, de uns 40 anos, disse assim, da onde é esse livro? Eu disse, eu ganhei de uma aluna minha, que eu tinha ensino fundamental, ela cresceu e deixou para... Esse livro era meu, ele disse. 40 anos ele tem. Como era teu? Esse livro era meu e essa tua aluna foi minha irmã. E eu dei para minha irmã. E ele disse, eu adorava esse livro. Eu disse, tu tem filhos? Ele disse, eu tenho 2. Fechei o livro e disse, você pode levar para sua casa e mostrar para os seus filhos. Ele disse, não, eu não vou levar. Eu já tinha restaurado com tecido e tudo, a capa. Vou deixar aqui. Então, outra coisa que a gente ganhou, né, uma avó deu uns guardanapos de crochê, a mãe não usava, deu para nós, né? E a gente foi dar um curso e postou uma imagem, a avó viu a imagem, ela disse, meus guardanapos estavam lá em Maranhão. Eu digo, os guardanapos. Então, essa coisa de valorar os trabalhos manuais, essa mão que fez esse crochê, essa história que teceu, né? É fundamental. Eu acho que isso dialoga com a alma sem falar nada. Existe um currículo oculto na vida prática, na delicadeza da vida prática, que marca como um sifão quente na gente, né? Uma história linda e algo que a gente preserva. Então, é sempre o tempo todo tudo de novo que a gente visita. Às vezes eu fui visitar uma escola no município de Arambaré e eles usam muito TNT. Sou contra o TNT, gente. EVA, TNT, essas coisas são plásticos, né? E eu acho que eles não têm sentido, eles não são sensoriais. E tinha um guardanapo lindo de crochê, atirado assim num canto, todo encardido, e uma toalha de TNT, né? Eu digo, gente, os nossos olhos não estão sabendo classificar e selecionar o que é belo, porque a gente está numa corrida tão grande que vai de qualquer jeito.
do que a gente deve trazer, né? Eu contei para Edmar aquele dia que a gente atendeu a escola do estado, do EJA, que os professores comiam de colher, né? Então, isso aí a gente vai. Eu contei para Edmar uma experiência que eu tive na escola do EJA, do qual muitos adultos vão para comer realmente, né? E vinha para a sala dos professores o almoço, a janta. E vinha tudo misturado numa única panela. A comida era uma delícia, mas vinha assim, o arroz, feijão, a massa, carne. E na hora de comer não tinha talheres, não tinha prato, então tomavam água em caneca, comiam em colher de sopa. E me deu uma dor que parecia uma perda de dignidade, né? Aqueles professores que são pessoas tão importantes e merecem tanto respeito, estarem familiarizados com aquele jeito de comer. Gente, eu não sou fresca, eu não tenho nada, mas eu acho que a gente tem que parar hoje em dia e fazer da nossa simplicidade grandes banquetes, né? E no dia de hoje não é para o dia que vai ter uma festa, não é para o dia. Minha mãe está fazendo 88 anos e disse assim: Carla, sabe que eu pensei em fazer aos 90 uma festa, mas eu não sei se eu chego aos 90, ela disse. Eu disse, mãe, é o dia. Faz nos 88 anos uma festa, faz nos 89, faz no 90, faz no 90. Todo dia é dia de fazer. Aí convidou 50 pessoas para a festa dela, vai ser o Huawei. Então, é isso, é o dia de hoje, o melhor que a gente pode ofertar para trazer esse aconchego para a gente. Carla, a Cecília faz uma pergunta aqui. A idade das crianças que convivem na Casa da Vida, como é que vocês recebem? A gente, na Estrelinha do Mar e na Casa com Vida, a gente pega a partir do caminhar. As crianças a partir do caminhar. E a Naira atende até os 8, né, Naira? Uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. Ela preparou o ambiente. O que que acontece que a gente tem observado? Uma procura muito grande das famílias com crianças muito pequenas. E agora que eu tenho neto, né, eu gostaria muito que tivesse um espaço na casa com vida para o berçário do meu neto, que Tô está com pensando, 6 meses. Ela está pensando, ela está pensando. Porque a lei nos diz aqui no Brasil que até os 4 anos não há obrigatoriedade da criança estar com ensino regular. Então, a gente achou essa alternativa para acomodar essas crianças que estão vindo até a Estrelinha do Mar. Não tem vaga, então elas vêm, né, para casa com vida e ficam durante um período até aguardar quando tiver vaga na Estrelinha, que 2027 já tem 2 turmas lotadas. Vocês imaginam isso? Estou bem feliz, né, me exibindo. Isso é bom e é ruim, porque ao mesmo tempo que a escola pede para crescer, a gente tem que pôr na balança se vale a pena crescer a escola realmente, né? Se a escola grande é uma boa escola. E se a gente vai perdendo algumas coisas, né? Eu acredito que a gente vai resumindo para dar conta algumas coisas, mas acho que a vida prática ela jamais pode ser sacrificada numa educação infantil. Eu acho que a vida prática tem que ser muito ressaltada, independentemente da correria. Eu acho que a gente deve ter ela como chavão dentro das nossas salas, porque ela trabalha autonomia, independência, concentração, indiretamente uma série de outras coisas. A Cecília torna a perguntar se as crianças pequenas e as de 9 anos convivem. É, elas vêm, né? Vem falar, Nara, vem aqui do meu lado. A Enaira está aqui junto. Vem aqui. Convivem, sim. Oi, professora, tudo bom? Convivem, brincam muito. E, Se sentem cuidadoras, me parece. mas existe uma igualdade entre elas muito linda. Eu não observo assim, é claro que elas são respeitosas, cada um tem as suas preferências, como numa escola. A gente observa isso. Mas aqui o grande tem a oportunidade de fazer alguns resgates que às vezes ainda falta para a infância, sabe? A bicicleta pequenininha
Nossa, eles amam, levam um amigo na garupa e brincam e se divertem com uma igualdade tão linda no escorregador que é acessível para todas as idades, né? Não é nem muito alto nem muito pequeno. Brincam juntos, esperam a sua vez. Eu acho que essa convivência harmoniosa é o que mais encanta e que a gente precisa ressaltar na infância, né? Então eles convivem muito bem. Cada um tem momentos. Tem crianças, eu observo muitas preferências. Tem criança que não gosta de trabalhar na cozinha e de fazer receita, de cortar uma fruta, lavar uma salada para o almoço, de preparar um suco. Tem criança que gosta da pintura, da arte. Tem criança que o pátio é o foco. Então, essa diversidade convida, assim, a nós adultos a nos prepararmos ainda mais para atender Essa diversidade. a diversidade, as necessidades, né, as especificidades de cada criança, porque ter material no mesmo ambiente para criança de 2 anos, de 1 ano, que não pode ser peças pequenas, mas que também tem que ter possibilidades, né, à disposição disponíveis para crianças de 8, 9 anos, a gente precisa se reinventar todo dia, sabe? Isso tem que ter um preparo, né, interno, assim, eu acho que isso é o que eu venho aprendendo todo dia. E isso que a Cecília fez a pergunta, conversando com a Adriane Lessa, que tem primeiro ano, né? Dentro da sala dela tem bastante material de educação infantil. Ela diz, Carla, as crianças precisam resgatar algumas coisas. Só que, para mim, é tão justo que elas têm apenas 1 ano, porque a escola não é agrupamento, é uma escola que tem uma sala de aula montessoriana dentro do estado e as crianças têm 1 ano de 6 a 7 anos a darem conta da alfabetização que é tão necessária, mas de voltarem atrás e resgatar uma série de coisas que não foi desenvolvida na educação infantil. Então, ela diz que sente as crianças com um desejo muito de sensorial, com o desejo da ludicidade, às vezes até, e ela tem esse material, ela desenvolve tudo isso para que seja satisfeita, né? E ela diz que a partir disso, muitas crianças dão salto quânticos, né? Não escreviam o nome e lá em julho estão alfabetizadas, mas elas têm a possibilidade de voltar lá ao movimento de pinça com a vida prática, elas têm a possibilidade de fazer outras coisas que não foi vista, retomam e dão esses pulos, né, quântico para poder chegar, pegar um lápis e registrar e vir até se alfabetizar. Então, é como Carla, a Inara fala, querida. hoje eu estava numa reunião numa escola aqui em São Paulo e a mãe veio me contar uma experiência. Ele foi meu aluno na Prima, está numa outra escola agora, e a mãe pediu que eu acompanhasse numa reunião com a nova escola. E eu fui. Ele está numa clínica de terapia ocupacional. É um garoto que tem um rebaixamento cognitivo grande, né? E que não, ele precisava fazer esse resgate que você está falando, e a escola não podia oferecer. Então, essa clínica de terapia ocupacional montou alguma coisa muito parecida com o que a Inara fez, né? Realmente é uma casa com exercícios que nós chamamos de vida prática, ali eles estão chamando de psicomotricidade, mas tudo bem, né? É exatamente nessa função. E a partir do momento que esse menino, ele tem hoje 12 para 13 anos e ainda não conseguia se alfabetizar, a partir do momento que ele começou a frequentar essa clínica no contraturno, ele está quase lendo. Foi assim uma surpresa maravilhosa nesse sentido. Então, você vê que a área clínica também usa desse tipo de recurso. Esse resgate que você se referiu, ele é de suma importância, principalmente para crianças que não tiveram a possibilidade de
de viver essas questões, seja dentro da família ou seja na pré-escola que eles frequentaram, né? A outra coisa que a gente está sabendo, eu estou doida para ir visitar, ainda não consegui um tempo para ir, a Marion, que fez um trabalho lindo lá em Curitiba, em Campinas. Ah, não é a Marion, é a Nick. Eu agora troco nomes, desculpem. É, faz parte da casa. Ela montou uma clínica em Sorocaba para idosos, baseado na vida prática montessoriana. E está tendo muito resultado. A Vivian Moses andou me contando muita coisa a esse respeito, a própria Paige também. Eu vou muito a Sorocaba, mas é sempre final de semana, eu ainda não tive tempo para ir visitar. Então, vocês percebem que esse conceito está sendo estudado e ampliado de formas muito interessantes, tanto pela área clínica, como vamos supor assim, pelo amparo a idosos que precisam de recuperar movimentos, de recuperar motricidade, etc., nesse sentido. Eu fiquei muito contente de ter essas duas notícias nessa relação com o trabalho que vocês estão fazendo aí. Está Eu parecendo, tenho, está eu também, tentando, eu estou vendo tua mão direitinho daqui. eu também tenho um projeto chamado Beija-Flor Voluntário, porque há um tempo atrás eu fiz um levantamento e eu vivia numa ilha dentro da minha escola. Eu não fazia parte da minha comunidade, né? E deu, né, que minha falha toda é fazer parte, não fazia parte da comunidade. Eu sei que a Montessori, há 38 anos atrás, dentro da minha escola, dentro da minha comunidade, era algo muito esquisito, né? A Carla era vista como esquisita. Até hoje, muita gente acha a gente um tanto esquisito, né, quanto escola. Mas imagina 38 anos atrás, numa cidade que tinha 5.000 habitantes. Eu não sei, uma vez a Thalita me perguntou, o que que tu está fazendo aí? Eu também não sabia, mas hoje eu tenho certeza que era aqui que eu deveria estar. Eu vi alguém dizendo, eu queria estar aí, eu queria... Gente, a gente tem que fazer as coisas no lugar onde a gente está. É onde precisa. Eu me lembro que eu fiz a formação holística de base, a Unipaz, e eu tinha uma amiga muito malucona, que ela foi visitar o Sai Baba. E lá as coisas eram fantásticas, todo mundo se encantava, queriam morar lá. Ele disse: voltem para a sua cidade, para o seu país, e façam um pouco do que vocês admiram aqui, nos lugares onde vocês estão, né? Porque aí é uma forma da gente trazer para outras pessoas tudo isso. E quando eu falo de personalidade, não é para fazer como a Enara e como a Carla, mas fazer do seu jeito, da forma melhor possível e mais amorosa. É isso que eu sempre sugiro, né? Então, não consigo fazer em toda a sala? Tudo bem. Faça na sua sala de aula, faça na sua secretaria. Acho que foi a Simone Tartucci, diz que a mãe dela era professora tradicional e que, não me lembro se foi ela, e que ela levava para a sala de aula sempre um vaso e um guardanapo de crochê e colocava sobre a mesa dela. E no dia da prova, ela fazia uma nega maluca muito grande. E as crianças esperavam o dia da prova, porque tinha nega maluca depois. Então, elas não se preocupavam, não ficavam ansiosas com a tal da prova que ela tinha que aplicar. Mas ela, então, degustava com os alunos aquela nega maluca que ela fazia em casa. Olha que delicado, olha quanta coisa maravilhosa, gente. E é isso, entende? Levar com a gente esse bem-estar, essa coisa que a gente perdeu em algum lugar desse processo, desse caminho, que é a casa escola que vive dentro da gente, né? Esse aconchego, esse bem-estar. Mas voltando ao projeto Beija-Flor, a gente trabalhou em asilos durante 3 anos, também levávamos a vida prática. E muito me impressionou, porque pessoas que viveram uma vida inteira esqueceram de como se faz um pão. Pessoas que fizeram vida inteira pão, a gente levava farinha, as coisas, para retomar.
e fazia essa experiência com idosos, de fazer um biscoito, uma receita. Eu trazia materiais até de sensorial, fazia eles resgatarem, assim como as crianças que não tiveram na educação infantil, coisas que viveram e que se esqueceram, e volta então essa memória, né, afetiva, esse bem-estar. Então, a casa, escola montessoriana é dentro da gente, que tem que ser levada a todo mundo. Carla, eu queria voltar lá no início, quando você falou das visitas às famílias. Ah, queria ver assim, por que que você, da onde surgiu essa ideia e como é que você está desenvolvendo e o que que isso te ajudou? Interessante, a gente, o que que acontece? A nossa comunidade, depois da pandemia, depois das enchentes em especial, mudou muito. É uma comunidade que vem pessoas de fora, de lugares distintos que a gente não conhece. Aliás, eu não conheço muita gente já dos meus clientes, não sei nem o que que trabalho, né? Eu adorei, sentada fazendo piquenique, perguntei: sua mãe trabalha assim? Qual é a profissão? Ah, minha mãe é dentista, meu pai é tal coisa. Fui fazendo as perguntas. Aí chegou um que disse: meu pai trabalha no computador e a minha mãe trabalha lavando paninhos. Lavando paninhos. Eu fiquei pensando: será que é dona de casa? Será que tem mania de limpeza? Quando eu fui na casa, eu me dei conta. A mãe deve ter toque, porque a casa era impecável. Até os brinquedos da criança parecia que tinham saído da loja naquele momento. Então, essa mãe deve lavar muitos paninhos. Mas voltando, aí a gente não conhecia essa comunidade, essas famílias. Muitas vezes vinham de outras estruturas, a gente queria adaptar na nossa escola. Então, a gente faz várias etapas de adaptação. A primeira delas é convida todos os alunos que vão estar durante o ano para ir numa praça pública fazer um piquenique para eles se conhecerem entre eles. Quem chega, quem é antigo e até quem vai para o ensino fundamental, já a gente convida para estarem nessa praça. Às vezes a gente contrata um mágico, às vezes um malabarista, às vezes é um contador de histórias, e as pessoas botam suas toalhas na praça da cidade. Depois, então, a gente marca uma visita das famílias na escola, um horário marcado. Pai, mãe, filho, né? Tá o horário, o irmão pode ir junto, tudo especificamente com horário. Depois a gente faz a visita nas casas, né? A gente diz que a visita é para as crianças, que deve durar em torno de 15 minutos. Tem visitas que duram 15 minutos, tem visitas que duram uma hora. Teve uma tarde que a gente comeu 12 pedaços de bolo, porque em cada casa que a gente ia, tinha um pedacinho de bolo, e Deus me livre não comer, porque tinham preparado. Tá, 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 tá. Depois que a gente visita as famílias, a gente marca a anamnese, né? Uma entrevista para conhecer um pouco mais a história dessa criança. E depois, então, essa criança começa a escola, onde a família pode ficar por um período, né? E a escola vai, então, reduzindo, aumentando. Alguns que são novos ficam primeiro horário pequeno e depois a gente vai aumentando. Qual foi o objetivo? Conhecer melhor essas famílias e saber o que será que o meu público gostaria de ser atendido na minha escola. Nem sempre o que ele gostaria é o que ele precisa, mas quando a gente visita, a gente começa a se dar conta disso, né? A gente tem pessoas de poderes aquisitivo muito alto, não sei o que que é alto e o que que é baixo, mas a ponto de ter dois aviões pessoais é muito alto, né? A nossa cidade é uma cidade que a construção civil enriqueceu, então, assim, é tudo muito caro e muita gente com dinheiro busca para investir, né? Jogadores de futebol, nós tínhamos o cliente que era o fotógrafo do New York Times, então, as pessoas muito diferentes, né? Que vinham para essa tribo da estrelinha do mar que mostrava a xicrinha desparcerada, o armário que a gente catou no lixo. Então, isso nos exigiu também um cuidado e uma qualidade do simples para aconchegar. Então, quando as pessoas entram na escola, a infância delas ressalta e elas, quanto criança, se sentem bem.
e aí confiam mais na escola. Quando a professora vai na casa também, eu acho que eles sentem mais confiança, né, na equipe da escola quando vai até a própria casa. Acho que é isso, Edmara. Não, sabe por que que eu perguntei? Pelo seguinte, em Taboão da Serra, não atualmente, mas há umas 2 gestões anteriores, a prefeitura fez um projeto em que as professoras visitavam as famílias dos alunos. E isso aconteceu num período de 8 anos, porque me parece que o secretário de Educação ficou em 2 gestões. E eles tiveram um aumento de percentual de crianças alfabetizadas, assim, fantástica, sabe? Porque houve um conhecimento maior, do meio onde a criança que estava na escola vivia. As famílias se achegaram mais e eles fizeram uma visita inicial. Não foi uma coisa assim constante. E se essa única visita inicial mexeu no índice de alfabetização da cidade, né? Então, eu acho que essa questão da relação com a família é, precisa ser recuperada de alguma forma, né? A gente parece que as relações entre escola e família não andam muito amigáveis ou numa profundidade. Talvez fosse interessante a gente pensar um pouco mais a esse respeito, né? E, inclusive, quando eu fui convidada para ir lá em Tabuão, a questão de simplicidade das pessoas, né? Para receber a professora, foi assim um ato de felicidade da professora se dignar a visitar a minha casa, a receber. Foi muito interessante esse projeto. Pena que nas escolas estatais se inventa a roda a cada 4 anos, né? E a gente não tem essa persistência de projetos, mas foi uma iniciativa bem interessante e que confirma com o que você está falando. Mara, Eu não sei se você lembra, Oi? desculpa, Gabi. me perdoe, Ah, só para dizer que antes da gente terminar, tem uma pergunta da Bianca no chat e a Ivone, se eu não me engano, estava com a mão levantada. Eu não sei se ela saiu ou não, mas tem, de toda forma, tem essa pergunta. Só queria deixar. certo. Uhum. Estou Estava aqui, dizendo para Gabriel. olá, querida. Pode falar, Ivone. Oh, não, Carla, obrigada pelo momento lindíssimo. Eu fiquei aqui muito encantada com esse novo projeto do Contraturno. Queria fazer uma pergunta indiscreta. Eu faço uma trajetória não de visita às casas, porque nunca tinha pensado nisso. Porque, como eu não sou desta cidade onde nós temos a escola, eu me sinto uma forasteira. Então, não tenho essa vivência que você tem aí na sua cidade. Mas eu queria Também não perguntar. Hã? Hã? Você, está aqui. você também não é daí, mas você está aí há 39 anos, uai. Pois é, vamos fazer É diferente. Mas eu queria perguntar: teve alguma resistência ou isso é uma decisão pedagógica da escola sobre a visita? Porque acho que essa é uma ideia que eu quero trabalhar agora aqui, pensando nos próximos anos. algumas Obrigada, obrigada, professora. Hum? famílias, pouquíssimas, às vezes não querem ser visitadas. E a gente respeita, né? Mas a maioria gosta muito. Inclusive, esse ano era para a gente visitar só as crianças novas. Liga um pai, pensa naquele pai chato, que implica com tudo. Ele diz: Eu quero a visita na minha casa. A menina é formanda. Eu gostaria muito. E fomos tratados como reis e rainhas dentro da casa. A menina, junto com a família, fez bolo de aipim, fez cartinha para as professoras, botou um chocolate e nos esperou. Então, senti que era uma honra a gente ter ido. E a gente abriu, daí as gurias disseram, e os outros pais vão querer também. O que que tu vai dizer que foi na casa de um e não foi na casa do outro? Eu vou dizer que eu fui intimada aí nessa casa, né? E acabei indo. E uma coisa que eu estava dizendo para a Edmar, a gente teve uma formação com a Selma Pinho Perry, uma época da UNB,
e ela disse que visitava os professores. E eu acho que a gente, com a crise da falta de professores que se tem, talvez seja um caminho a gente visitar os professores, porque às vezes a gente não consegue ter empatia porque não se coloca no lugar do outro, não sabe o quanto esse professor tem dificuldades para estar inteiro durante aquele turno na nossa instituição, Uma boa ideia. né? Eu fiz um curso agora sobre escola democrática e o Hum. diretor passou a fazer janta na casa dos professores, cada vez era na casa de um, né? E diz que mudou totalmente a relação entre o grupo e se construiu uma egrégora positiva de relações, né? Independente se a tua casa é mais simples ou menos simples, eles começaram a ter empatia uns pelos outros. Ok. Carla, muito obrigada. Mas eu, antes da gente encerrar a noite, eu queria reforçar o convite da Organização Montessori para o nosso encontro de associados em maio, será aqui em São Paulo, dia 21, 22 e 23 de maio. Vamos ser recebidos por um associado nosso que cedeu o espaço da sua escola para nos receber. É uma escola bilíngue, então, será, acho que, uma visita interessante para quem está iniciando esse projeto ou tem algumas dúvidas a respeito. É a Montessori International School, a sigla é o MMIS, no Alto da Boa Vista, aqui em São Paulo. Nós já estamos com o hotel providenciado, a Ângela logo, logo já está mandando as informações a vocês. Esse é o último ano desta gestão. Ah, então, acho que a minha cidade, sou daqui, não sou de São Paulo, mas eu estou aqui há 50 anos, então acho que eu já posso dizer que eu sou paulista e paulistana. Então, e o Gabriel também é paulistano, vai retornar para casa, né? Maria Áurea vai trazer a alegria do carioca para nós. E com isso, a gente está preparando algumas coisas bem interessantes. A gente mandou uma pesquisa, espero que todo associado responda, no sentido de saber do que é que vocês estão querendo falar, do que é que vocês estão querendo debater. A gente ainda está em tempo de inserir ou retirar alguma coisa da programação, ok? Carla, muitíssimo obrigada, tá? Você é sempre uma alegria para o coração. Eu acho que a gente se conhece há muito tempo. Nos conhecemos em momentos alegres, tristes, a gente viveu, e hoje você me deixou mais feliz, né? Eu estava triste quando começou essa coisa e termino essa noite com um pouco mais de alegria, de ver que existe um caminho que a Montessori sonhou, que as nossas escolas sejam cada vez mais casas e que essas casas tragam a excelência acadêmica, que é o que nos caracteriza, mas que isso vem embalado em crochê e em amor, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Espero vocês na próxima noite Montessori e em maio em São Paulo. Prometo boas recepções por aqui. Tá ok? Boa noite. Obrigada.